Fala pessoal, aqui quem fala é o Silva, espero que todos estejam bem. Trazer aqui os jogos para que vocês operem aí nessa segunda-feira, dia 15. Amanhã terminando aí a primeira quinzena, é o último dia da quinzena de dezembro, chegando no final do ano. Vou trazer os jogos aqui da segunda-feira, mas antes eu quero trazer aqui o resultado daquela metodologia que a gente fez no último vídeo. Ontem eu não fiz vídeo, o PC deu um problema, mas consegui resolver. E vou trazer aqui o resultado que foi que aconteceu naquela metodologia, o esboço que eu dei aqui para vocês. Então tá aqui. Deixa eu colocar aqui a tela. Tá aqui a tela. Esses foram os 4 jogos. A gente teve um placar de 0 a 0 e 3 placares com gols, ou seja, foram aí 75% dos jogos over 1,5 ou mais. Aliás, foi over 2,5. Então, o jogo do Bielefeld não saiu gol. Isso era um jogo que eu até acreditava que vinha mais gol, mas terminou 0 a 0. O Karlsruhe e Paderborn saíram 4 gols. Norwich e Southampton 3 gols. E Saarbrücken e Hoffenheim teve aí 4 gols, 2 de cada time. Então, para quem assistiu o último vídeo, eu deixei um esboço, certo, do que era, como criar uma metodologia. Então, baseado naquele esboço, lógico que vocês podem melhorar aquilo. Foi só um exemplo. E teve outros jogos também nesse dia aí que eu continuei olhando e verificando se batia, e a maioria foi green, aí seria green. Os jogos pelo menos que eu tinha selecionado. Então, é isso aí o resultado dos jogos, com um detalhe. Deixa eu colocar aqui para a gente verificar. Olha só, esse jogo aqui a gente teve um cartão vermelho e os 4 gols, e ainda teve outro cartão vermelho. Antes desse cartão vermelho, teria dado ali a odd, você teria entrado. Se o cartão vermelho saiu, mesmo assim a gente não encerra a aposta, mas saíram os gols. O Norwich e Southampton tá aí 3 gols no segundo tempo. Teve um pênalti perdido, também daria tempo de fazer a entrada. Porém, esse daqui, os gols saíram no primeiro tempo, se eu não estou enganado. Todos os gols saíram no primeiro tempo. Isso, tá vendo aí? Então, esse daqui, a entrada, como a gente aqui, o placar já estava muito dilatado, a entrada aqui, ó, forçar uma entrada aqui, já tendo 4 gols saídos, daria red. Certo? Então, esse daí foram os jogos que é daquela metodologia. A gente fez ali, criou uma metodologia ali, um modelo ou um esboço, e esse daí foi o resultado dos jogos do sábado. A gente fez isso na sexta, os jogos foram no sábado. Hoje não teve jogo, eu não fiz vídeo para os jogos do domingo, porém eu mandei lá as tips para o pessoal lá no grupo mandei, se eu não me engano, 10 tips, e as 10 tips foram green, ou seja, todas elas bateram, foi tudo 100%. Vou trazer aqui, ó, o primeiro jogo que a gente vai deixar aqui, vai fazer a leitura. Fenerbahçe e Konyaspor, jogo pela 16ª rodada, 2 horas da tarde. Esse jogo vai ser amanhã. O Fenerbahçe está vindo de uma Copa, certo? Então ele está vindo de Copa. A Copa foi no dia 11. Então 4 dias depois ele vai ter aí esse jogo. Então vamos tirar aqui essas Copas. O Fenerbahçe tem uma Copa aqui, outra,
outra e outra aqui. O Fenerbahçe não falhou em marcar, se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100% over 1,5, o 2,5 está baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 6. 4 dividido por 6. 67%. Então, 67% é o mínimo. 67% de 2,5. O Konyaspor, ele tem aqui uma Copa, 2, falhou em marcar 2 vezes e se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 1, 2, 3, 4. 7, 100% over 1,5. Então o Konyaspor é over 1,5. Décima sexta rodada. Então a gente já lê aqui a campanha casa fora. Fenerbahçe marca 2 gols em casa, sofre 1, tem média de 3 gols por partida. Tem a defesa fraca sofrendo em 71% e o ataque forte marcando em 100% dos jogos. O Konyaspor, esse daqui, o Fenerbahçe, é um time de ambas marcas, certo? O Konyaspor, ele tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido, os jogos chegam chega a 3 gols por partida, a defesa é fraca sofrendo em 100% e o ataque forte marcando em 86%, também é um time de ambas marcas. Então a tendência aí de um jogo bem aberto, Fenerbahçe contra o Konyaspor. Os momentos de gols, a gente tem aqui a partir já do minuto 16:30, onde já tem até encaixe de gols aqui por parte do Konyaspor. Depois tem esse por parte do Fenerbahçe. E depois não tem mais encaixe. São 3 barras vermelhas para 3 barras verdes. Então a partir do primeiro tempo a gente já tem aqui envolvimento de gols das duas equipes. O resultado ao intervalo que mais acontece do Fenerbahçe não é o 0-0. O 0-0 não é o primeiro placar. E o Konyaspor também não. Então a tendência aí é de gol no HT. Isso já mostra aqui que os times a partir do minuto 16:30 já tem envolvimento. Então esse gol pode acontecer já no primeiro tempo aí, vindo de qualquer uma das equipes, certo? Então aqui o Fenerbahçe e o Konyaspor. Deixa eu colocar aqui Fenerbahçe. Fenerbahçe. Fenerbahçe e Konyaspor. Over 1,5. Fenerbahçe e Konyaspor over 1,5. Por quê? Porque o Konyaspor ele vai aqui até o 1,5. Então a gente vai ficar com 1,5 aí do Konyaspor, certo? Vamos para o próximo jogo. O próximo jogo de 3,5, a gente vai ter aí
o Topola contra o Estrela Vermelha. Esse é jogo pela Sérvia. O Topola não tem Copa. Se envolveu, falhou em marcar 1, 2, 3 vezes. Marcou em 70% dos jogos. Se envolveu em over 2,5. Ou melhor, o 2,5 está fraco. Vamos para o over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70%. Over 1,5 do Topola. 1,5 para o Topola. O Estrela Vermelha tem uma Copa aqui, outra Copa aqui, outra Copa aqui. Então Estrela Vermelha vai para, deixa eu colocar aqui para ver se dá para aparecer isso. Estrela Vermelha tem aqui o over 1,5, 2,5, 1, 2, 3, 4, 4 em 7 está abaixo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 em 7, 5 em 7, dá 71%. Então, Estrela Vermelha também 1,5. Então, os dois times aí são 1,5. Aqui já está na 19ª rodada, já virou turno aqui. O time são 16 equipes nesse campeonato. Então, a gente vai aqui para a campanha casa fora. O Botola marca 1 gol, tem média de 1 gol. E os jogos têm média de 2 gols por partida. Tem uma defesa fraca, sofrendo em 67%. E um ataque forte, marcando 78%. É um time de ambas marcas. Estrela Vermelha tem média de 2 gols fora, sofre 1. Quando ele sofre, ele chega a 4 gols por partida. Sofre e marca em 80%. Também é um time de ambas marcas, o Estrela Vermelha. Momentos de gols. Já tem aqui momentos a partir do primeiro tempo. Então, primeiro tempo bastante movimentado, mas ele fica mais intenso no segundo tempo, quando o Estrela Vermelha também aumenta o potencial dele e o Botola mantém a consistência. O Estrela Vermelha também aumenta o potencial de fragilidade dele para sofrer gol. O resultado ao intervalo que mais acontece do Botola é o 0 a 0. O Topola, aliás, é o 0 a 0. O Estrela Vermelha não é o 0 a 0. Então aqui está bem simples. Os dois times é over 1,5. Tá aqui dois times over 1,5. Então a gente vai colocar aqui Baca Topola versus Estrela Vermelha. Baca Topola versus Estrela Vermelha. Over 1,5. Então tá aí, Fenerbahçe versus Konyaspor, over 1,5. Baca Topola versus Estrela Vermelha, over 1,5. Próximo jogo, Slobozia versus Estrela Bucareste. Aqui é o futebol da Romênia, 20ª rodada. O Slobozia tem 1, 2, 3, 4, 5 falhas de ataque. Ele falhou bastante, se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5. Ele é mais 0,5. O Slobozia, ele está mais para o 0,5. O Estrela Bucareste
ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 jogos. Ele falhou em marcar uma única vez e se envolveu em 1, 2, 3, 4, over 1,5. Então, o Estrela Bucareste, ele é mais over 1,5. Cara, por que tu tá botando esse jogo aí com tanta falha de ataque? Eu acompanho o Estrela Bucareste, certo? Estrela Bucareste, ele é forte na Romênia. Você tá vendo aqui que ele tá com 5 nos últimos 10 jogos. 5 foram Copas, então 50% ele foi Copa. E ele tá aqui nessa parte de baixo. Isso não condiz com Estrela Bucareste. Eu acompanho Estrela Bucareste. Isso daí não é o local dele, certo? Então o Estrela Bucareste vai ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. 2 jogos que não vai ser de Copa. E por ele não ter esses jogos de Copa, ele vai se afastar um pouco das Copas. Ele vai focar no campeonato. Tem 3 jogos do campeonato. E isso quer dizer que ele vai vir com tudo para recuperar aí esses pontos, esse local, porque ele com 25 pontos, ele está aqui a 14 pontos dos outros times, e acredito que ele vai passar agora a focar no campeonato. Então, Estrela Bucareste, ele é over 1,5, e o time, o Slobozia, over 0,5. Na campanha casa fora, o Slobozia marca 1 gol, sofre menos de 1, tem média de 1 gol por partida. Tem a defesa fraca, sofrendo em 78%. O ataque é fraco, marcando em apenas 33%. O Estrela Bucareste marca 1 gol, sofre 1 gol, e quando ele sofre, os jogos chegam aí a quase 3 gols por partida. Sofreu em 80% e marcou em 100%. O Estrela Bucareste é um time de ambas marcas. Os momentos de gol do Estrela Bucareste, você vê que ele é constante, ele marca em todos os períodos. A fragilidade dele é a partir do minuto, aumenta a partir do minuto 31-45, e aumenta o potencial do Slobozia no segundo tempo também. O resultado ao intervalo que mais acontece do Slobozia no primeiro tempo é o 0 a 0. O Estrela Bucareste não é o 0 a 0. Então, seguindo aqui a tendência já do Slobozia ser 0,5, como ele não marca, ele deve levar aí pelo menos 1 gol, se ele marcar bem também. Como os times começam a marcar a partir do minuto 35, 31-45, esperar a odd chegar. Se a odd chegar ainda no primeiro tempo, normalmente quem trabalha com odd baixa, essa odd chega lá nos 40 minutos. Se você trabalha com odd 1,22, 1,25, você pode fazer a entrada e esperar que saia ali 1 gol e pegar ali, pegar o seu green. Então eu vou colocar aqui, seguindo a tendência, Slobozia versus Estrela Bucareste. Zero ponto cinco. O próximo jogo vai ser o jogo aqui. A gente já teve aqui Fenerbahçe, já teve o Estrela Vermelha, o
Estrela Bucareste. Agora a gente vai ter, deixa eu ver aqui, o Manchester United os dois são de 5 horas. Vou colocar aqui Manchester United versus Bournemouth. E aí o United não está disputando nada, está livre aí para disputar só o campeonato, não tem nenhum jogo de Copa. Falhou em marcar apenas uma vez, se envolveu aqui em 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70% over 2,5 do United. Então 2,5 para o United. Tem bastante ambas marcas dele, aliás, 80% foi ambas marcas, então é um time que joga e deixa jogar. Bournemouth falhou em marcar 1, 2, 3 vezes, também não tem jogo de Copa. Ele falhou em um placar de 0-0, um dos placares que ele falhou foi esse de 0-0 contra o Chelsea. Se envolveu em 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o Bournemouth ele já é over 3,5. Ambas marcas dele 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma tendência para chuva de gols nesse jogo amanhã. Dois times que jogam e deixam jogar e não estão envolvidos em Copa. Então pode até terminar 0-0, mas esse jogo amanhã tem tudo para acontecer aí pelo menos aí 2 gols. Vamos ver lá a campanha casa fora. O Manchester United tem média de 1 gol marcado, 1 sofrido. Quando ele sofre, os jogos chegam a 2 gols. Tem a defesa fraca sofrendo em 86% e o ataque forte marcando em 71%. É um time de ambas marcas, a gente já viu lá em cima. O Bournemouth tem 1 gol marcado fora, 2 sofrido. Quando ele sofre, os jogos chegam a 4 gols por partida. Tem a defesa fraca sofrendo em 86% e o ataque também marca em 86%. Também é um time de ambas marcas, a gente já viu isso lá em cima. Os momentos de gols, os dois times praticamente só tem um período aqui que o Bournemouth não marca, que é esse daqui, na volta do intervalo. No restante ele marcou em todos. Os encaixes de gols já começam aqui no minuto 31:45 e tem um outro encaixe aqui no minuto 76:90. Mas tem bastante movimentação de gol, parece ser um jogo que vai ter bastante trocação. Se os artilheiros amanhã tiver inspirado, isso aqui tem tudo para sair bastante gol. Pode até calar minha boca, mas tem uma tendência aqui de muitos gols nesse jogo. O resultado que mais acontece é o intervalo do Manchester United, não é o 0-0. E olha só, o Bournemouth não tem 0-0 no intervalo. Então, é um jogo que já pode ter gol ali no HT. Então, seguindo a tendência aqui, o potencial menor é o do United, que vai ali para o 2,5. Então, eu vou colocar aqui Manchester United. Manchester United vai para over 2,5. United over 2,5. Vamos para mais um. Vou colocar aqui Sheffield United e o Derby County. Segunda divisão, também vai ser de 5 horas. Sheffield United
não tem Copa. Deixa eu ver aqui. Falhou em marcar 1, 2, 3, 4 vezes. Se envolveu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70% over 1,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ambas marcas. Então aqui o Sheffield United, aliás, Sheffield Wednesday. Esse daqui vai ficar no over 1.5. Deixa eu ver se é isso mesmo. Over 1.5. O Derby County, ele não tem Copa. Também não tem Copa. Se envolveu aqui o 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80% de 1,5. O Derby County também vai ficar aqui no 1.5. Um vídeo aí eu vi até um comentário que alguém comentou falando que na segunda divisão os times praticamente de 6, 2 batem ali 1,5. Amanhã só vai ter esse jogo. Então já está mostrando aqui uma tendência para 1,5. Campanha casa fora. O Sheffield Wednesday tem menos de um gol marcado, sofre 2 e tem média de 2 gols por jogo. Sofreu em 100%, marcou em 40%. O Derby County tem média de um gol marcado, um sofrido, e quando ele sofre, ele chega a 2 gols por partida. Tem a defesa fraca e o ataque forte. A defesa sofreu em 89% e o ataque marcou em 89%. Beleza, então agora cabe aqui um parênteses aqui pra gente, quando chegar amanhã, se vocês forem operar nesse jogo, não tomar um head. Olha só. Os dois times têm a tendência de over 1,5, correto? Beleza. Você vai fazer o 1,5 direto? Você vai fazer o over à frente direto? Cuidado. Por quê? Eu tenho um time que jogando em casa, ele marca menos de um gol, ou seja, ele não marca e ele leva 2. Porém, o time que joga fora não tem média de 2 gols marcados fora. Então, esse jogo, para que você já comece a entender como operar, se esse jogo aqui, se você vai entrar para fazer 1,5, para que esse 1,5 bata, você precisa que o time da casa abra o placar. Porque se ele abrir o placar, ele não tem probabilidade de fazer um gol. É baixa a probabilidade dele. Amanhã pode até ser que ele faça 10 gols. Mas ele aqui, estatisticamente, ele faz menos de um gol por jogo. E o time visitante, ele não marca 2 gols. Então, ele amanhã pode marcar 10 gols também. Mas ele não tem essa tendência. Então, se você vai pensar em fazer um ambas marcas, ou vai pensar em fazer over à frente, qualquer coisa do tipo que precise de 2 gols, cuidado, espera que esse jogo, se chegar a tua odd, o time da casa está na frente, você pode tentar pegar o 1,5, porque o time de fora ele marca um gol. E o time da casa sofre em 100%. Se você já tiver com um time de fora ganhando por 1-0, ele já marca um gol. Aí você vai depender que ele faça mais um gol e ele não tem essa tendência, ele só marca um gol fora de casa. E aí você pode pensar, mas o time da casa pode marcar. O time de fora já marcou o gol dele, ele só tem tendência para 1. O time de fora, o time da casa, você vai esperar o gol dele e ele não pode não marcar esse gol porque a tendência para ele marcar gol em casa é baixa. Então, cuidado com esse jogo. Se o cenário mostrar, chegou a sua odd, e aí você vai olhar o cenário. Qual é o cenário? 1-0 para o visitante, cai fora. 0-0, tenta pegar o limite. 1-0 para o time da casa,
tenta pegar o limite, esperando ali que o time de fora marque um gol. Se for o time de fora que já estiver ganhando, seja por qualquer placar, abandone o jogo, porque o time da casa, você vai estar esperando que o time da casa faça esse gol, e ele não tem muita tendência de marcar aí jogando em casa. E se o time de fora já marcou, ele já fez ali, cumpriu o propósito dele, certo? Então, deixar bem claro isso aqui. Você vê aqui, ó, que o time tem bastante fragilidade, não marca tanto. Já o time de fora, ele marca, mas ele também não marca tanto, e no segundo tempo o potencial dele decai. Então quer dizer o seguinte, Silva, o jogo terminou o primeiro tempo 0-0. Quer dizer que não é para fazer? Cabe a entrada, porque, por exemplo, esses jogos aqui que decaem, esse potencial que decai no segundo tempo, deve ser quando ele marca o gol dele, e aí ele pega e abandona, certo? Se você chegar aqui em jogos, aqui na campanha Casa Fora aqui, na classificativa, você provavelmente vai ver aqui que ele marcou um gol, só é você clicar aqui. Deixa eu ver aqui, pegar esse primeiro. Marcou o gol no segundo tempo. Olha aqui, ó. Se envolveu em gol no segundo tempo. Ele não marcou, ele sofreu. Ele marcou o gol no primeiro tempo. Outro jogo aqui, 2-2 contra o Ipswich. Ele se envolveu em gol no segundo tempo. Sofreu um gol no segundo tempo. Marcou um aos 70 e sofreu um aos 90. Contra o Stoke, se envolveu aqui no segundo tempo em gols. Marcou no primeiro, ele marcou o primeiro e depois sofreu 2. Então, contra o Wrexham, teve gol no segundo tempo. Sofreu e marcou um gol no segundo tempo. Contra o West Bromwich, esse gol saiu quando? Olha aqui, ele marcou aos 84. Contra o Sheffield United. Contra o Sheffield United, ele marcou no segundo tempo e sofreu também. Contra o Swansea, ele marcou no segundo tempo e sofreu. Contra o Blackburn, ele sofreu um gol no segundo tempo, marcou 2 no primeiro tempo e sofreu 1 no segundo tempo. Então se envolveu também no segundo tempo. E o último foi contra o Oxford. O gol veio no primeiro tempo do time da casa e não teve mais gol no segundo tempo. Então, de todos os jogos que teve aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 9, 8, 89% de envolvimento de gols no segundo tempo. Então,
É um time aí que você pode esperar que ele se envolva no segundo tempo. Vamos ver aqui o resultado ao intervalo. Que mais acontece não é o 0 a 0 do Sheffield Wednesday e também não é o 0 a 0 empatado aqui com 0 a 1, ou seja, ele ganha normalmente o primeiro tempo. Então ele está empatado aqui o 0 a 1 e o 0 a 0 com 33%. Então, se esse jogo amanhã, se você pretender operar nesse jogo amanhã e ele tiver 0 a 0, cabe um gol. Se ele tiver com 1 a 0 aí para o time da casa, cabe mais um gol over 1,5. Se ele tiver 1 a 0 para o derby, então aí fica por sua conta e risco você querer arriscar, porém mostra aqui, já estou deixando alertado, que esse time da casa, ele não tem probabilidade de marcar gol. Pode ser que amanhã ele marque, mas o potencial dele é baixo. Então, vou colocar aqui o Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday versus o derby. Vou colocar aqui o over 1,5, porque o potencial é para 1,5. Mostra aqui, está mostrando aqui que os dois times têm potencial para 1,5. Então, agora eu quero falar aqui, muita gente deve estar pensando, pô, mas vai ter o jogo da Roma amanhã, cara. Olha só. A Roma tá vindo de Copa, certo? E olha quantos 0 a 0 tem esse time aqui, ó. Um monte de 0 a 0. E aí você pode estar pensando, tá, eu vou depender da Roma então para sair esse gol. E de repente, se esse time aqui não quer jogar, por isso que eu não coloquei esse jogo na lista. Esse jogo tem aqui 3 placares de 0 a 0. A Roma tá vindo aqui, ó, foi no dia 11. Teve a Copa aí que ela ganhou, ela viajou para a Escócia e ganhou aí do Celtic por 3 a 0. Então, isso daí para mim passa a ser um jogo que demonstra risco. Vamos fazer a leitura dele, mas a nível de estudo, como eu falo lá com o pessoal, os membros, vamos dar uma estudada aqui, o que é que pode acontecer, o que é que a gente pode esperar desse jogo, para que vocês comecem a aprender a ver como você pode evitar certos jogos que têm uma tendência aí para risco. Aliás, todo jogo é arriscado, mas tem jogos melhores que você pode evitar. Esse jogo pode virar um monte de gol? Pode. Mas esse placar aqui de 0 a 0 do como, esses 3 placares de 0 a 0 deixam uma interrogação para você operar esse jogo ou não. E aí, como é que você opera um jogo desse? O placar aberto. E esse placar aberto, de preferência que seja a Roma na frente. Porque se a Roma ficar atrás do placar, ela já está vindo de um jogo cansativo, de uma viagem, e aí você vai pegar e vai colocar esse jogo aqui na sua lista, espera que a Roma vá marcar, ela não marca, o time não quer jogar porque ele está aqui, ó, um pertinho do outro, então esse ponto pode ser satisfatório para ele. E aí você espera que saia um monte de gol, termina não saindo. Não quer dizer que o jogo vai terminar sem gols, mas isso é um jogo que ele tem uma tendência aqui por parte do visitante, ele não querer se envolver tanto em gols quando joga nos últimos jogos que ele tem feito. E do 0 a 0 que tem aqui, ó, 2 foi fora de casa, um contra o Napoli e outro contra o Parma, certo? Então, vou fazer a leitura. A gente tem aqui, ó, a Roma tem uma Copa, 2 Copas, 3 Copas. Se envolveu em 1, 2,
3. Para você ver, ó, tá tão baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Roma é 0.5. 0.5. O Como não tem Copa. E ele tem aqui 1, 2, 3 placares que foram 0-0. E o resto foi tudo over 1,5. Então, Como 1,5 ou mais. Na campanha casa fora, a Roma marca 1 gol, sofre menos de 1 e os jogos têm média de 1 gol. Tem a defesa razoável, ela sofreu em 57%, mas também o ataque marcou em 57%, é um ataque fraco. O Como marca 1 gol, sofre 1 gol, quando ele sofre chega a 2 gols por partida. A defesa é fraca, sofrendo em 71%, e o ataque é fraco, marcando em apenas 43%. Então, não parece ser um jogo com tendência de muitos gols. Pode ser que amanhã aconteça, mas não parece ser um jogo com cenário, já que a Roma está vindo aí de uma Copa. Os momentos de gols, ele fica concentrado aqui no segundo tempo. Vê que o maior envolvimento é no segundo tempo. E o resultado ao intervalo que mais acontece das duas equipes ao primeiro tempo é o 0-0. Entendeu? Então, o que é que eu vou botar aqui nesse jogo da Roma? Roma é 0.5, o Como 1.5. Então, a gente vai colocar aqui Roma e Como 0.5. Então a gente já tem aí a gente vai ter aí o Manchester United, não, deixa eu ver primeiro aqui, Sheffield Wednesday. Bora lá. Fenerbahçe versus Konyaspor. Fenerbahçe versus Konyaspor. Topola versus Estrela Vermelha. Slobozia versus Estrela Bucareste. O 0.5. Manchester United e Bournemouth 2.5. Sheffield Wednesday versus Derby County 1.5. Roma e Como a gente vai ficar aí com 0.5. Então são esses os jogos aí que a gente vai ter aí nessa segunda-feira, certo? Então na terça-feira eu trago aí o resultado para a gente ver como é que foi aí o que aconteceu nesses jogos, certo? Qualquer coisa, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário para que eu possa melhorar cada vez mais o canal, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham tido lucro aí nesse domingo, pessoal, lá no Tipster. As tips que eu mandei para lá foram 10 tips, todas 10 deram green, então não teve red. E espero que todos aí estejam todos bem, com saúde e com paz, certo? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, muita saúde e muita paz para todos vocês, e a gente se vê amanhã. Um abraço para todos, tchau.